Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. De microfone novo. O seu, né, Fê? Exatamente. Gente, ouçam a diferença do nosso novo microfone versus o bom e velho microfone do AirPod que eu tô usando aqui, ó, por uma questão de deslocamento geográfico. Eu não estou no meu estúdio e acabei tendo que vir com esse microfone. Estamos aqui gravando no domingo, né? Porque essa semana o trabalho nos devorou e eu tô em casa, montei um microfone novo, consegui pôr para funcionar e tudo. A Déia já está com o microfone novo dela também, porém ela não está em casa. Então gente tá. Semana que vem a gente vai estar as duas em São Paulo, vai estar assim, né, Déia? As duas chiques de microfone. Eu tô arrasada, porque olha a diferença. A gente sabia que ia fazer diferença. Ela assim, gente, mas eu não sabia como que a gente vai viajar? E a gente vai ter que levar o microfone agora? Como assim? Tipo, não tem jeito, né? É um caminho sem volta. Caminho sem volta, né? Vocês veem que a gente leva a sério o podcast, né, Dea? Então, nossa, tá demais esse microfone. Investindo mais ainda por vocês, nossos queridos ouvintes. É isso. Bom, Dea, e mais uma vez, né? A gente terminou a semana passada falando, vamos falar semana que vem de mídias sociais, vamos falar de terras raras. E aí, a realidade. Tem uma frase, né? Esqueça a frase, a gente precisa achar, né? Que assim, a gente planeja a vida da risada, né? É tipo isso, né? A vida deu risada da gente. A gente tem um backlog de pautas que a gente nunca consegue chegar, porque sempre tem alguma coisa mais bombástica que aconteceu e que domina as nossas conversas. Exatamente. Eu sempre quis falar de longevidade, cuidados que você tem, mas esse a gente vai ter, né, Dea? Uma surpresa aí na semana que vem com o Peter Attia, que eu sou super fã de carteirinha. Emoção. Eu vou entrevistar Peter Attia. A Dea, semana que vem a gente conta com mais calma, mas o Peter Attia, que é autor daquele livro Outlive, que eu amo, vai estar no Brasil. E a Dea vai entrevistá-lo. Gente, essa minha amiga é muito chique, né? Fala um evento privado para a comunidade Oxygen. E a gente vai ter esse privilégio de ouvi-lo aí em petit comité. Então a gente, enfim, vai fazer um pequeno get-together ali para entrevistá-lo. E a gente traz as novidades na próxima edição. Maravilhoso. Então, essa semana eu acho que não dá para não falar de Rio de Janeiro, né, Dé? A gente fala tanto de coisas fora do Brasil e acho que nessa semana esse é o principal tema. Como você mesma disse, é um tema espinhoso, né, Dé? Bem espinhoso, é um tema que polarizou ainda mais as redes sociais, né? Eu lembro que eu fiz a gente tem um conteúdo na Oxygen toda quarta-feira, das 8 às 9, para os membros, e o dessa quarta foi o Trend Talks, que é um resumo das principais notícias, dos principais acontecimentos do mês, e tinha acabado de acontecer, ainda era muito novo, estava muito no princípio, assim, essa cobertura, a gente estava ainda lidando com as primeiras notícias que chegavam, a gente não tinha ainda o total número de mortos, e eu já falei isso naquela aula, falei, gente, preparem-se, porque vai ser um dia muito difícil nas redes sociais, porque a gente vai ver pessoas enaltecendo o governo por essa operação e gente criticando a polícia por essa chacina. Então foram dois, né, lugares muito extremos aí e até pra gente é difícil discutir esse assunto sem ferir aí suscetibilidades também, né? A gente vai tentar aprofundar um pouquinho a conversa, trazer vários ângulos, porque não é simples. Eu morei no Rio 16 anos da minha vida, sou casada com carioca, mãe de 3 cariocas. Então, falar do Rio, né, eu aprendi também com o tempo que quem não é carioca não pode falar mal do Rio. Carioca pode, né? Mas quem é de fora não pode falar mal. Eu acho que isso foi uma indireta pra mim, né, gente, que não sou carioca. Gente, em minha defesa, minha avó é carioca, tá? Minha avó é carioca. Mas eu também não sou, e eu aprendi a duras penas, né? Depois de várias pessoas me darem várias cortadas, assim, tipo, você é estrangeira, você não pode vir aqui falar da nossa cidade, a gente pode falar. Então é um território muito difícil de navegar. Vamos tentar aqui falar um pouco desse episódio que ele é marcante em muitos sentidos.
inclusive no sentido eleitoral. Eu acho que a Fê trouxe um ponto aí bem importante, depois a gente vai chegar aí nesse momento, mas que isso pode ter, inclusive, impactado o jogo da eleição presidencial. Bom, vamos começar falando que eu amo o Rio de Janeiro e eu tenho medo, como muita gente, muitas vezes, né, de estar no Rio ou ir para o Rio, e acho que isso é uma coisa que entristece qualquer pessoa que ame essa cidade linda. Mas indo um pouco, né, até para as informações que a gente tem, hoje é domingo, dia 2 de novembro, deixando claro, porque às vezes as informações vão mudando, mas existiu uma operação policial, né, que foi denominada de contenção, feita pela Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha, e o saldo desta operação foram 121 mortos, né? 117 suspeitos, 4 policiais. Teve 113 presos, pelo que eu entendi, sendo 33 de outros estados, e o objetivo era conter o avanço do Comando Vermelho e cumprir mandados de prisão. O secretário da Polícia Civil, né, o Felipe Cury, afirmou que os complexos do Alemão e da Penha se tornaram os QGs do Comando Vermelho no país e que dos 117 mortos, 99 foram identificados e dentre eles 78 tinham passagens pela polícia e 40 eram de fora do Rio. Então, essas são as informações que estão vindo. Isso tudo aconteceu numa semana, né, depois de uma fala extremamente infeliz, para ser fofa, do Lula, falando que traficantes são vítimas dos usuários. Ele estava numa fala e ele estava meio querendo, né, falar... O momento Dilma, digamos assim, ele teve Nossa, um momento rolou Dilma. uma Dilmada nele. Rolou uma Dilmada ali, nível... Assim, horrível. Até pelo tema, né? Não é que ele estava simplesmente armazenando vento, né? Tipo, assim, né? Tipo, uma implicação só um pouco maior. Quando eu falei até da última vez que a gente comentou sobre o discurso dele na ONU, que eu fiz 1000 elogios ao discurso dele da ONU, falei, gente, eu não sei o que deu no Lula que discursou tão bem, porque ele normalmente de improviso é um desastre. E isso até voltou, né? Quando ele teve essa fala, muita gente falou que realmente não dá para deixar ele falar de improviso. Ele mete os pés pelas mãos e fala um monte de asneira. Tem que ser muito contido. Operação Contenção, ele tinha que ser dele. Ele não tem que abrir a boca de improviso, porque ele só fala besteira. E aí a frase que ele falou foi, né, os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Então, né, ele estava meio querendo dizer que só existe traficante porque tem usuário, só existe usuário porque tem traficante, mas ele soltou essa frase, que assim, depois ele tentou se redimir, falou que, né, não era isso e tal, mas isso vai ser usado contra ele, né, todos os momentos daqui até a eleição, porque realmente é uma coisa que é absurda, e isto representa muito bem essa visão mais, né, progressista, humanista, né, caracterizada muito mais como de esquerda, de que criminoso é vítima da sociedade e das condições em que vive. Circunstâncias, né? Das circunstâncias, perfeito. Parte disso é verdade, né? Tem gente que vira bandido porque não consegue ver uma outra alternativa para a sua vida. Mas parte disso também acontece por causa desses territórios que são dominados por bandidos e que isto, né, e parte do processo todo que levou a essa ação é uma parte de aliciamento de menores, né, de chamar, e a gente sabe que tem um monte de adolescente que já vai se envolvendo no crime, na droga, então existe aí, né, um ciclo forte. Tem um outro ponto que eu acho que é super interessante, então acho que a gente viu nessa operação, teoricamente, a polícia comandou tudo isso, né, e desenhou essa operação para ir realmente meio que expulsando, né, ou forçando os traficantes a irem para essa mata, que é o que geralmente acontece e eles fazem, só que o BOPE estava esperando na mata e eles fizeram, né, uma declaração falando, mostrando a estratégia com o desenho todo e chamando isso do muro do BOPE. Então, isso já leva a uma associação de uma situação, né? Muro daqui para frente ninguém passa, né? Assim, traz uma parte de intolerância. E de um lado tem uma frase dessa do Lula, do outro lado tem uma frase que é muito famosa, que é bandido bom é bandido morto.
que simboliza o outro lado, né? Que enquanto você tem os direitos humanos de um lado, do outro você tem a tolerância zero, porque ninguém mais no Brasil aguenta o nível de violência deste país. E acho que isso é um tema, e acho que esse é o confronto de ideias que, inclusive, na política vai se tornar cada vez mais o ponto central da discussão das próximas eleições. E uma coisa que eu estava falando com a Déia, e daqui a pouco a gente volta para o Rio de Janeiro em específico e para essa operação, é isso de que, na minha percepção, as pessoas de centro, que não são as pessoas que acreditam nas ideias do Bolsonaro, eu estou falando aqui no Bolsonaro porque foi quem representou esse lugar de direita até hoje, mas tem muita gente que acaba votando num candidato de direita justamente pelo tema da segurança pública, que a esquerda se demonstra totalmente incompetente em cuidar e acaba sendo ponto crítico ali. Apesar de ter muita gente defendendo os direitos humanos e tudo isso, e acho que teve uma parte que foi muito bem conduzida pelos criminosos e tudo, de tirar as roupas deles, né, dos mortos, enfileirá-los e produzir uma foto muito impactante que voou o mundo, né, e que trazia, para quem aqui é jovem há bastante tempo, como eu e a Déia, e quem viveu, né, e acompanhou o Carandiru, tem a referência da foto dos mortos do Carandiru, enfileirado, só de cueca. E eles reproduziram aquilo para justamente levar todo mundo para um lugar de chacina, né? E acho que isso foi um ponto grande. Comenta um pouco, Déia, depois eu sigo. Perfeito, você foi impecável, brilhante, Fê, brilhante mesmo. Eu acho que tem um pouco a acrescentar aqui. Eu acho que a minha visão, né, como uma pessoa que morou muitos anos no Rio, eu acho que teve um fato nessa operação que surpreendeu até mesmo a esquerda, que foi a aprovação popular. Acho que isso é um momento novo, né? Porque eu morei lá há muitos anos e acho que se havia um entendimento de que a população do Morro ela era conivente de uma certa forma com o tráfico, né? Muitas vezes o conivente não é nem a palavra certa, ela era uma população acuada pelo tráfico, pelos criminosos, uma população que mora ali no meio e quem já teve a oportunidade de subir em alguma favela do Rio, eu subi algumas vezes, eu fiz trabalho voluntário durante um tempo e subi algumas favelas, realmente, assim, a densidade populacional numa favela é muito grande, muito alta. Então, as pessoas estão vivendo ali todas meio enroladas, meio emboladas. Então, o tráfico sempre dominou os morros e, durante muitos anos, se acreditou que eles eram benfeitores para a população. Então, assim, a população, muitas vezes, tinha acesso a coisas que o Estado não dava, mas o traficante dava, né? Sei lá, botijão de gás, gato da net. Existiu uma época mais romântica do tráfico, até por assim dizer, palavra que não cabe muito, mas houve uma época mais romântica, perfeito, que o traficante ele era um benfeitor, ele pagava uma cirurgia para uma pessoa da comunidade que, sei lá, o SUS não cobria, então ele ia lá e dava aquele dinheiro, então ele era visto um pouco como benfeitor. Por isso que era difícil separar o joio do trigo, né? Então, assim, as pessoas generalizam, né? Morar na favela, você sempre tem alguma ligação, de alguma forma, com o tráfico. E dessa vez, eu acho que muitos jornalistas, eu assisti a Vera Magalhães, assisti o Pedro Doria, né? Muito, assim, impressionados com os números de pesquisas que saíram recentemente. Acho que eu vou trazer aqui a da Quest, Genial Quest, que saiu hoje de manhã, dizendo que 67% da população aprovou a operação dos cariocas, né? Da população carioca. 67%. Ou seja, é uma vitória, é visto como uma vitória, gente. É visto como uma vitória do governador Cláudio Castro, e acho que inaugura uma nova era na maneira como a gente encara esse tipo de episódio, né? Porque os humanistas, os progressistas, né, se a gente pode assim dizer, né, essas pautas que são consideradas woke, né, de dizer que todo mundo tem direito à defesa, a julgamento, né, porque no fim o que a gente viu foi uma execução mesmo, né? O Brasil é um país que não tem pena de morte,
mas o que aconteceu ali foi uma execução, né? Então, assim, isso começou, acho que, a ser bem visto, não só pelas pessoas de direita, que sempre acharam isso certo, porque o bandido bom é o bandido morto, é uma frase que simboliza, de fato, esse olhar tolerância zero da direita e que embasou muito do discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro, todo mundo aqui vai lembrar, era a favor, por exemplo, do porte livre de armas, né, para a gente poder, a população se armar. Ele tem essa teoria que muitos estados americanos também têm, de que uma população armada cria um ambiente mais seguro. E a gente pode depois fazer um outro duplo clique só sobre isso, mas assim, só trazendo aqui um ponto para a gente lembrar. Sim. Essa foi a pauta do Bolsonaro, e que muita gente de centro que votou nele naquele momento, votou, como você brilhantemente trouxe, Fê, por estar no limite com a questão da segurança pública. A gente está vivendo algo que foi normalizado, né? Eu acho que, e aí vem de novo a minha visão de quem mora no Rio, isso foi absolutamente normalizado, bala perdida normalizada. Essa moça que morreu na linha amarela sexta-feira à tarde, porque estava voltando do trabalho e se viu, de repente, no meio de um tiroteio e acabou sendo atingida na cabeça e morreu, e o motorista do aplicativo, né, do carro de aplicativo, que era o que ela estava usando, também foi ferido, ainda não morreu, mas estava gravemente ferido no maxilar, uma história horrorosa. Isso foi normalizado no Rio. Durante 2, 3 dias todo mundo lamenta, né? Vem fotos da moça, as pessoas falam como ela era uma pessoa incrível, como ela tinha planos, como ela estava, né, numa fase, no auge da sua vida, e perdeu a vida dessa forma estúpida. E depois todo mundo esquece, até que 2 semanas depois uma criança na favela morre de bala perdida, e todo mundo normaliza. Então, assim, isso no Rio ficou muito normalizado. Você andar no Rio, na Gávea, no Leblon, Ipanema, e ver viaturas da polícia circulando com um fuzil para fora da janela, fuzil, é uma cena absolutamente corriqueira no Rio de Janeiro. Corriqueira, a gente não se espanta mais. Quando você vai para o Rio no final de semana, no feriado, e você vê isso, você fala, meu Deus, o cara, será que está acontecendo alguma coisa? Não, isso é o dia a dia, é o normal. Sim. Então, as coisas no Rio, sabe aquela metáfora da panela fervendo e o sapo dentro quer dizer, a panela não está fervendo, a panela com a água e os sapos dentro. Você liga a panela e aquela água começa a esquentar. E quem está lá dentro vai, né, morrendo lentamente. Para mim, essa é a metáfora mais clichê, mais perfeita do Rio. Né? As pessoas estão lá vivendo nessa panela e a água está esquentando e ninguém... as pessoas se acostumaram com as coisas. E tudo no Rio é muito... Tudo isso fica menor, digamos assim, diante da beleza da cidade, que as pessoas sempre falam, mas morar aqui é lindo, tem a praia. E isso fica muito mais importante, talvez. Sim, Dea, e até trazendo mais alguns pontos que eu acho que são interessantes, né, assim, a maior parte da crítica à operação, além dessa discussão, né, que a gente até já quero comentar um pouco mais sobre os mortos, é a crítica de que não adianta invadir e depois, né, evadir. Então, assim, não adianta ir lá, subir o morro para fazer uma operação policial, virar as costas e ir embora. Precisa ter um plano de levar o Estado para dentro dessas regiões, né, como no passado teve a UPP e tudo isso. Quando a gente olha o que aconteceu, e tem, né, um ex-capitão do BOPE que fala muito bem, ele já é uma figura conhecida, né, mas que é o Rodrigo Pimentel. Ele deu uma entrevista para a CNN, que eu deixei o link, Mig, pra você colocar aí para o pessoal, que foi uma entrevista bem interessante, porque ele traz o ponto de vista do BOPE, né, e da polícia e tudo. Não estou querendo dizer que eu concordo com tudo que ele fale, tá? Mas eu vou trazer alguns pontos aqui, até para a gente conversar sobre esses pontos. A gente analisa tudo isso pensando nessa população toda, né, nesse território, com bandidos ali, tendo que ter uma operação policial, dentro de uma perspectiva, né, legal, de bandido, de legítima defesa, de uma série de coisas. E ele vira e fala assim, é impossível você prender 400 homens armados com fuzis. É impossível, né? Isso não existe. E ele fala, segundo a opinião dele,
que o Brasil ainda chama isso de banditismo. E que isso não é. Isso, no fim, se caracteriza como um conflito armado não internacional. Fui dar uma pesquisada, um duplo clique nisso tudo, né? Tem uma expressão mesmo que chama CANI, C-A-N-I, conflito armado não internacional. Ele, na argumentação, ali na CNN, ele fala que é uma situação que tem o domínio de um território amplo há mais de 20 anos, facções com forças armadas, né, de média capacidade, com mais de 300, né, bandidos, afronta ao Estado de Direito, ameaça ao morador, e que isso, em qualquer outro lugar do mundo, seria chamado de guerra civil ou guerra irregular. E que tudo isso tem que ser visto dentro de uma outra perspectiva. E aí, né, questionaram ele sobre movimentos como o Sou da Paz, criticando tudo isso, falando que a gente precisa ver. Foi muito também na opinião do Pedro Doria, que também é uma pessoa que eu respeito e trouxe uma opinião mais nessa linha. E que, obviamente, todo mundo quer o respeito à vida humana e quer tudo isso. Mas, quando você vai para uma situação desse tipo, né, ele falando, é obrigação no Estado de Direito cumprir uma ordem de prisão. É obrigação da polícia fazer alguns trabalhos. E você não pode deixar também um território totalmente à mercê e essa população abandonada, e tá muito nisso, né, Dé, que você estava falando também, eu quero que você comente também do quanto antes ainda tinha um pouco desse romance, né, dessa romantização, de que, poxa, para aquela população tá bem daquele jeito, não é pra polícia entrar atirando e matar um monte de gente, tudo, ou faz isso de um jeito que faz sentido, porque o princípio número 1 é proteger a população. Tudo gira em volta de proteger a população. E que isso ia estar trazendo mais risco do que benefício se a gente está considerando que esse é o princípio número 1. E aí ele traz muito disso. E ele fala, olha, se tem essa preocupação toda, bacana, eu acho que a gente tem que chamar, então, todas essas, né? Chamar o Sou da Paz, quem for, trazer e falar, ok, então a gente vai normalizar e vai assumir que esses territórios realmente estão sob poder de uma outra força e a gente vai ignorar e a gente vai abandonar 4 milhões de pessoas que moram dentro dessas comunidades hoje. E ele começa a falar um pouco, né, do que é a realidade dessa população hoje. Ele falando, puxa, assim, no fim do dia, já se acabou a situação em que o tráfico, esses grupos, né, facções criminosas viviam de tráfico de droga. Isso é uma parte. Muito do que eles têm de dinheiro hoje é pelo domínio de território. Então eles vão lá, eles colocam uma barricada, né, então eles fecham a rua. Para mim, eles fechavam a rua para proteger da polícia não entrar, né, e tudo. Mas, na verdade, aquilo é uma delimitação de falar. Você estava até falando da máfia, né, impositana, mas assim, de você fazer uma delimitação e falar, esse território é meu. Ali dentro, não, chega Uber, não entra o SAMU. Se você quiser comprar um botijão de gás, você tem que pagar R$50 a mais, que é a taxa que você tem que pagar para o crime, né? Se você quiser ter um negócio, você tem que pagar um percentual para você poder operar com o negócio naquele lugar, senão não. Quem vende internet, quem vende uma série de serviços, é a prova, são eles mesmos. E ele falando isso, tem assim, vídeo no YouTube de o policial do BOPE tirando uma barricada e uma moradora vindo dar um copo de água gelada e agradecer por ele estar trazendo de volta a dignidade para essas pessoas. E eu acho que essa discussão, e que também uma frase que me marcou foi assim, né? Tem muita gente criticando de dentro do seu carro blindado, né? Mas no fim do dia não sabe o que essa população vive. E a hora que você vê esse número, né, Dea, de 67%, e eu fiz uma pesquisa durante a semana falando que o apoio da população das comunidades é ainda mais alto do que fora das comunidades. Então, assim, cara, existe um ponto aí super forte, eu acho, que foi levado né, veio à tona. Comente, meu amor, que eu quero ouvir seu ponto de vista, seus comentários. Eu preciso fazer uma correção primeiro, não é 67, gente, é 64. Acabei de eu que falei, conferir tá bom. aqui. Não, eu Boa, falei 64. Eu falei 67 no começo e você Tá repetiu, mas é 64%. Então é importante fazer essa correção. Mas é verdade, eu acho que isso é um número, enfim, bom, são 3 pontos percentuais, mas é realmente um contingente muito alto de pessoas que aprovam. Eu acho que o Cláudio Castro representa também uma outra
faceta dessa história, que é a milícia. Então, hoje, a população que mora nas comunidades, ela não está só O que é a subjugada ali pelo milícia, Dea? tráfico. Oi? O que é a milícia? Vamos A milícia é explicar um para os poder nossos paralelo ouvintes. também, né? Então, assim, é um poder paralelo que entrou com essa pecha de Composto justiceiros de também. ex-policiais, Isso. ex-bombeiros, alguns atuais, mas demonstra também muito dessa corrupção, né? A gente não pode dizer que nunca vamos falar que todo policial é bandido, nem nada disso, mas existem muitos policiais no Rio que também estão envolvidos, ex-policiais, nisso, né? Que é a milícia. Sim, então, eu acho que esse é o grande problema do Rio. A gente fala do tráfico, do Comando Vermelho, mas assim, a milícia é um poder muito forte também. E a polícia, todo mundo sabe que a polícia do Rio de Janeiro é uma polícia extremamente corrupta. Então, gente, para usar um clichê, são muitas camadas. Então, essa é uma discussão que ela não vai se encerrar aqui, não vai se encerrar essa semana. É um problema difícil, dificílimo de resolver. A gente já teve tentativas melhores no passado. Eu morava no Rio quando José Mariano Beltrame criou o projeto das UPPs, que era, em tese, o que a gente está todo mundo falando hoje, ou seja, precisa existir. O Estado precisa poder entrar em qualquer lugar, não pode existir um território em que o Estado é proibido de entrar. Então, assim, isso deveria ser uma premissa básica disso tudo, né? Então, as UPPs eram QGs, né, que eram montados em vários lugares das comunidades, onde as pessoas, era quase que uma bandeira que o Estado fincava, assim, naqueles lugares, eu cheguei aqui. Então, as UPPs, durante um tempo, elas garantiram ali uma segurança, uma normalidade na vida das pessoas, mas qual foi a grande crítica? Por que as UPPs, né, enfim, foram, de novo, vários fatores, nunca é uma coisa só, mas uma das maiores críticas ao governo na época é que não basta você subir o morro e instalar ali um espaço, né, um lugar para garantir o trânsito do Estado, né? Você precisa dar as condições para que as pessoas que moram lá dentro tenham alternativas de vida, né? E acho que aquilo que você falou brilhantemente no começo, a ideia é que não é também romantizar o criminoso. Eu não acho que todo criminoso seja um produto, né, um fruto das circunstâncias. Acho que são muitas coisas, mas é fato que eles têm muito menos oportunidades, né? E o crime, ele é muito sedutor para um jovem, para um adolescente, né? Eu lembro que a gente Ainda falava mais muito quando ele é isso. oprimido, né? Não, assim, a Porque gente sabe ele que o também tem uma escolha, pai, né, Dea? Além de ser ele é sedutor, filho de um pedreiro, que leva para casa, sei lá, R$ 1.800, R$ 2.000 por mês. A mãe é doméstica, trabalha pra caramba, deixa ele sozinho, ele fica o dia inteiro sem supervisão. Muitas vezes ele não vai para a escola tá fechada porque o tráfico fechou, porque aquele dia ele não queria que ninguém tivesse aula. E ele começa a ser seduzido por um criminoso, por um traficante, que tem lá o tênis da Nike, que tem lá uma correntona de Mas, eu brilhante. acho que eu concordo com tudo, mas eu acho que mais do que isso, né? Além disso, ele é seduzido por um lado e oprimido por outro. E ele vira e fala, cara, assim, este é o poder aqui que não me permite ter liberdade de fazer minhas coisas, né? Assim, abrir um negócio aqui para vender um negócio que eu queira, assim, pagar uma coisa. Ele vê toda essa opressão e fala, cara, só existem dois lados. Ou eu vou ser oprimido, ou eu vou ser opressor. Então, além da promessa de dinheiro fácil ou qualquer coisa assim, tem uma coisa maior, né? Que é esse alistamento de menor, né? Sim, mas é muito isso. O traficante, ele é muito, o criminoso que está lá, ele é muito sedutor. E a gente vê essa relação, ele é sexy. Se você começar a olhar para esses caras tipo Oruan, né, que é um cara que pertence a esse universo. Eu não vou entrar aqui muito nessa discussão porque é bem polêmica, mas de repente ele vira garoto propaganda da Osklen. Então é sedutor, entende? Tem uma coisa dele ser meio herói, de ser meio. A estética, né? Tem uma estética, tem uma coisa de glamorização um pouco desse cara. Isso não é só no Brasil, tá? Nos Estados Unidos também a gente vê essa mistura, né, da arte com a música, com o crime. É muito comum esse tipo de coisa. Então,
tem muitos garotos que olham para isso e pensam assim, poxa, eu vou ser pedreiro igual meu pai e não conseguir botar comida na mesa todo dia, né? Eu vou ficar ali vivendo essa vida medíocre e sem nenhuma perspectiva, porque essas pessoas, eles não têm perspectiva mesmo, né? Não é que ele consegue sair, furar essa bolha, né, e ir para a vida. A gente sabe que as pessoas têm muito menos acesso, muito menos possibilidade. Então, sem querer justificar o crime, tá? Isso aqui não é uma tentativa de romantizar ou glamorizar um pouco essa história, mas é só para explicar que existe uma realidade ali muito, muito cruel com essa molecada que está ali no morro e que acaba ficando à mercê desse contexto, né? Sim. Mas muitos ali estão por escolha, escolheram esse caminho, são pessoas que se tivessem ido pro lado certo da história, teriam talvez sido bons empresários, né, excelentes homens de negócio, mulheres de negócio, e na verdade escolheram o crime, e não dá pra gente também, né, romantizar isso, ignorar que existe muita gente está ali por escolha própria. Então acho que tem, só para resumir, milícia, tráfico, polícia corrupta, ou seja, são muitas forças impactando esse universo. E nessa dinâmica há muito tempo, né? Eu fiz até uma lista aqui de coisas que eu ainda gostaria de comentar nesse podcast sobre esse tema, até porque eu tenho visto um comportamento de muita gente, né? Conversando com algumas pessoas essa semana, algumas pessoas estavam super acompanhando o que está acontecendo, algumas estavam assim, eu nem vi nada, entendeu? Porque assim, sabe, já tem uma certa rejeição, né? Mas, para quem está ouvindo a gente, até para ter todas as informações, né? Quando teve essa foto dessas pessoas todas, assim, né, esses homens todos enfileirados, esses corpos mortos, né, simplesmente ali de cueca, parte desse diálogo, eu vou usar esse diálogo porque ele representa muito bem essa fala, foi, né, entre o Rodrigo Pimentel e a entrevistadora da CNN, em que ela vira e fala assim, a gente teve, né, 4 policiais que foram mortos, e além disso, né, 117 civis. E ela usou o termo civil, e não suspeitos, né? E ele virou e falou assim, não, mas só para eu entender, civis você está se referindo a bandidos? Né? E daí ela fica meio assim, não, a entrevista não é comigo, veja bem e tal. Ele falou, não, porque eu só quero entender o que você chama de civil. Porque realmente, uma coisa é você falar, essa pessoa que foi morta era um suspeito. A outra coisa é você pegar essa mulher que estava voltando do trabalho a linha amarela e tomou um tiro, né? Toda essa estratégia de mandar esses bandidos para a mata, para depois, durante ali essa situação, prendê-los, também levou uma percepção social de que só foi para a mata quem é bandido. Quem é o trabalhador que estava com medo se trancou em casa, não correu para a mata, né? Então, ali é muito difícil para a opinião pública. Óbvio que teve inocente que morreu, sempre tem. E até perguntam para ele, mas você tem como garantir que todo mundo que morreu era suspeito, era bandido? E ele fala, não. Ele nem tá na operação, né? Ele é ex-capitão do BOPE, mas ele falando, não. Do mesmo jeito, quando você tem uma situação de guerra, e por isso que eles tentam muito puxar essa comparação para uma situação de guerra, porque ele fala, é outra coisa. Uma cena impressionante foram os bandidos com drones jogando, sei lá, granadas, que é esse negócio, assim, é um nível que não é de bandido, né, normal. Mas existe a tese contrária, que fala que isto não é, né, um conflito armado não internacional, um cane, porque este tipo de situação tem uma discussão ideológica, existem outras coisas que não se enquadram nessa situação de facção criminosa. Mas com certeza existe esse ponto todo, e inclusive um ponto de terrorismo, de ameaça à cidade como um todo, ameaça à população, instaurar o medo. Então, se não é uma coisa, né, ideológica, tá em algo que não pode ser discutido com um olhar
de simplesmente legítima defesa, você tem como provar, eu quero que vocês me provem que cada um desses mortos estavam colocando em ameaça a vida de um policial e coisas assim. E a cena que desmistificou essa foto, apesar dela ter sido muito menos marcante, principalmente internacionalmente, ter navegado muito menos, foi a cena de pessoas cortando roupas de camuflagem, assim, militares dos bandidos, e tirando tudo isso na hora que enfileiravam os corpos para gerar essa percepção de massacre e assassinato em massa e não de, olha, uma série de bandidos, um cara que colocou uma roupa, que foi para mata e colocou uma roupa camuflada, porque lá, sim, eles estavam numa guerra. Então, acho que tem alguns pontos aí que a gente precisa olhar, né? Depois tem toda a expansão do Comando Vermelho, e que isso, obviamente, também é uma briga com as milícias, né, e com as pessoas que dominam esses territórios todos, mas tem uma expansão gigantesca. E um ponto que o Pedro Doria trouxe, que eu acho que é muito interessante e verdadeiro, que é o histórico de corrupção que existe no Rio de Janeiro, e que essa situação também só acontece porque existe a ineficiência, a falência do Estado de estar presente nessas comunidades, de estar lá dentro, e que agora eles jogam essa responsabilidade, até de um ponto de vista político, em cima do governo federal, que para mandar blindados e tudo isso, precisaria ter uma GLO, né, uma garantia da lei da ordem ali, que é um mecanismo específico que permitiria o uso desses recursos e dessas forças nesta operação, como aconteceu há 15 anos atrás, e que não foi permitida, mas que, no fundo, isso é muito maior, né? Em operações passadas, quando o Lula era presidente, ele falou uma frase de que você não pode tratar traficante com pétalas de rosa. E agora ele já fala que traficante é vítima do usuário. Então, assim, dependendo de quem está e da narrativa política, isso muda completamente. E eu fiquei impressionada em juntar os fatos. Não sou carioca, não tenho família no Rio a ponto de acompanhar isso tão de perto. Toda hora tem notícia de que prenderam um governador no Rio de Janeiro e prenderam alguém e tudo, mas os últimos governadores, todos, Sérgio Cabral foi preso, o Pezão foi preso, o Antony Garotinho foi preso várias vezes, né? O Witzel sofreu impeachment e o Cláudio Castro agora foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de corrupção. Então, assim, cara, quando você fala, né, são muitas camadas, são. Mas existe uma briga política gigante, já vou te passar a palavra que eu tenho certeza que você tem milhões de pontos para agregar, mas assim, existe uma briga política gigante. E isso vai provavelmente, potencialmente, não é que eu ia falar provavelmente, tá, gente? Eu ia falar potencialmente, que virou provavelmente. Isso vai ser o grande tema das eleições do ano que vem. Porque este é o grande ponto que faz o centro ir para a direita. E acho que isso, junto com a frase que o Lula falou, pode tirar a reeleição do Lula. E com a palavra, Andréa Janera. Não, acho que hoje você está afiadíssima, perfeito, Fê, não tem muito a acrescentar. Estudei bastante esse tema essa semana, gente. Concordo plenamente com você, eu acho que essa cadeia usando até uma palavra, um trocadilho, essa cadeia de presidentes, de governadores, a cadeia de governadores aí que você mencionou, né, essa cadeia de governadores que foram para a cadeia em algum momento. Eu usei de propósito essa palavra aqui. Mas isso diz muito, né? Eu acho que a gente não tem muito o que acrescentar. Só você relembrar esse histórico de governadores cariocas explicam muita coisa. Né? Então, eu acho que o Rio, aí vem a parte mais polêmica do que eu vou falar. Eu tenho muitos ouvintes queridos cariocas, espero que eles não fiquem chateados comigo, com isso que eu vou falar. Mas, assim, o Rio é um lugar onde a lei tem uma zona cinzenta muito grande, né? Onde o contraventor, onde o bicheiro convive em sociedade, onde todo mundo vai para o carnaval, que a gente sabe que é financiado com dinheiro do jogo do bicho, e é uma festa que as pessoas vão, e é linda, e eu mesma já fui, e acho lindíssima mesmo a Sapucaí, é uma experiência que todo mundo devia fazer antes de morrer, é muito linda mesmo, mas assim, todo mundo sabe. Tudo isso é muito
tolerado, né? Eu acho que a contravenção, tudo isso é muito tolerado no Rio, né? E eu acho que isso é uma coisa que muito me chamou a atenção quando eu fui morar lá, e de entender que isso é permitido, as pessoas fazem vista grossa para esse tipo de coisa, e eu acho que isso é uma coisa cultural no Rio, e por isso que a gente está onde a gente está, sabe? As coisas foram muito toleradas, muito. é, não se vê isso como É a uma. analogia do sapo, Déia. Pra mim isso é É, ótimo. é isso, e Sempre o teve um pouco contraventor. assim. E o contraventor tá ali convivendo com as pessoas, e todo mundo sabe, de repente o contraventor tá andando de carro na Lagoa Barra, daí toma tiro, porque o bicheiro concorrente quis matar. Aqui tem uma série da Globoplay, Vale o que está escrito, o nome é Vale o que está escrito, é uma série que acho que vale muito a pena assistir, tá no Globoplay, muito, muito bem embasada, muito bem construída, que fala sobre o jogo do bicho no Rio, que explica muito disso que a gente está vendo. Tem muita coisa ali que ajuda a entender o que está acontecendo com o Rio. De novo, eu falei isso na aula que eu dei quarta-feira, isso não é um problema exclusivo do Rio, tá? Eu acho que essa questão do crime organizado, ela já cruzou fronteiras, inclusive internacionais, né? Não é à toa que muita gente faz comparação com a máfia na Itália, né? O que está acontecendo no Brasil. A gente teve aí, o que, um mês atrás, uma operação na Faria Lima, prendendo um monte de gente, porque o dinheiro do PCC estava, né, se entranhando no mercado financeiro e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que E hoje uma que boa dizem parte. que teve um envolvimento, que assim, pousou um avião no Brasil, que tava cheio de gente da CIA. Não sei se vocês já ouviram essa história, gente. Isso aqui já não é, tá ali no jornal. Dizeres, tá? Saiu um lugar ou outro e tudo, mas só pra deixar claro aqui, né? O que é fato, o que é opinião, o que é quase fofoca. Isso aqui tá no quase fofoca, né? Mas assim, mas que teve um envolvimento americano. Porque justamente isso começou, quando você falou que é internacional, isso começou a impactar e a sair do Brasil e que teve um lance. E tem que follow the money, mas follow the money Eu não não necessariamente é duvido. fácil. Mas Eu não teve. duvido porque o E tem o lance do Lula. terrorismo também, né? Se isso é classificado como Sim. terrorismo ou não. E aí, quanto que você pode ter? Eu ouvi uma teoria também, de novo, tá na parte meio hashtag fofoca, tá? Assim, isso, ouvi uma teoria também. E a gente tem várias teorias muito loucas por aí, né? Mas uma das teorias também é isso, assim, a direita também tá fazendo tudo isso para levar um extremo de uma situação que daí você considera que isso sim é terrorismo, e daí você pode envolver, né? O Assim, Trump. Trump, Olha o que ele está fazendo Estados na Unidos. Venezuela e na Colômbia, né? Exato. Ele está usando o narcotráfico, ele está usando o combate ao narcotráfico como uma licença para poder entrar em conflito com esses países, né? Lembrando Isso que a é Venezuela é o país que mais tem petróleo, que o Trump é drill, baby drill, né? Que ele precisa de energia e que não é exatamente da Venezuela que sai a maior parte da droga que vai para os Estados Unidos. Então tudo começa a se misturar e tem mil Sim, a implicações, Colômbia né? sim, a Colômbia sim. E Não, agora o então, que mas está não a acontecendo? A Venezuela, gente né? Exato. exatamente, mas por isso que ele entrou, por isso que a Colômbia entrou na jogada. Agora ele também entrou em embate direto ali com o Petro. Então assim, o que é Petro o nome dele? Agora me deu um branco aqui. Petro, é o Petro Rego. É até meio uma piada pronta, né? O nome no meio desse imbróglio todo do petróleo, o nome do presidente da Colômbia é Petro. Quer dizer, o nome não, um dos sobrenomes dele é Petro, né? Mas, enfim, eu acho que tem uma história que a gente precisa prestar atenção, que aí é meio ligando os pontos, para a gente ficar de olho, que está havendo uma. A gente já está mudando um pouco de assunto, mas só para deixar essa aba aberta aqui na cabeça de todo mundo. A gente vai Acho que assistir estamos nos prontos para próximos. mudar de assunto. Mas a Vamos. gente está Eu acho que eu sei para assistindo. que lado você tá indo, mas estou curiosa para ver se é para esse lado Não, mesmo. Vai lá. eu acho que a gente vai assistir nos próximos anos um deslocamento do eixo de produção e exploração de petróleo para a região aqui do norte da nossa América do Sul aqui, Suriname, as Guianas, tem gente, a própria questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que foi autorizada pelo IBAMA esta semana às Perfeito. portas da COP, tá? Às portas da COP. Então, assim, essa é uma região muito rica em petróleo.
E não é à toa que o Trump agora está olhando para essa região com muita atenção, com muito interesse. Ele está assim salivando, né, digamos assim, porque isso, ele precisa abrir portas aqui nessa região. Por isso que também essa relação com o Lula, todo esse mise-en-scène que ele está fazendo também tem um pouco desse interesse. Então, assim, tem muitas empresas de petróleo, de exploração de petróleo, olhando para essa região, que pode ser o próximo, né, grande local de exploração de produção de petróleo. E isso vai impactar a América Latina como um todo, porque pensa no que jorra de dinheiro quando isso acontece. Então a gente começa a ver, de repente, países ali que não têm muita expressão, não têm uma economia muito, muito relevante, de repente podem se tornar potências por causa do petróleo, como aconteceu no Golfo Pérsico, como aconteceu lá com o Catar, com a Arábia Saudita. Olha o que aquilo se transformou por causa do petróleo. E eu sei que a gente está falando em transição energética, a gente está falando, né, de crise climática, mas assim, ninguém está nem aí. Nem o nosso presidente, gente, que assim, uma semana antes da COP assinou essa autorização, deixando o mundo meio perplexo, né? Tipo, que moral tem o Brasil para, né, receber uma COP autorizando isso na Amazônia. Então, assim, isso aí vai dar muito pano para manga. Dizem que o presidente preferiu fazer isso agora para fazer tudo às claras. Ele achou melhor fazer isso do que autorizar logo depois da COP, que ficaria pior em termos de imagem. Então, vamos fazer isso. Isso é verdade. Né, às claras, e vamos discutir que uma parte desse dinheiro que vai ser gerado vai ser investido, talvez, em transição energética, que é o que aconteceu em alguns lugares, ou que dizem que vai acontecer em alguns lugares, né? Na Noruega tem isso também, né? Muito petróleo. Então, assim, vamos drill, e aí a gente pega uma parte disso para ajudar a fazer a transição. Então, assim, são dilemas que os governantes têm de até onde esquecer, até onde esquecer que tem petróleo embaixo da terra, que aquilo é dinheiro, né? E partir para uma transição. A transição, o que a gente tem hoje de energias renováveis é suficiente para bancar esse mundo em que a IA vai sugar, né, toda a energia que tem? Ou seja, são muitas questões, mas eu quis abrir mega parênteses aqui, peço desculpas porque eu trouxe uma outra perspectiva, mas assim, porque isso tem a ver com essa história do terrorismo e do Trump né, entrando em conflito direto com a Venezuela, dizendo que é para, enfim, coibir o narcotráfico, quando a gente sabe que no fundo ele quer derrubar o Maduro, colocar um novo presidente com quem ele tem interlocução e possa eventualmente criar algum tipo de relação para aproveitar aquele petróleo. Não, e até tem um potencial econômico na Venezuela como um todo enorme também, né? E daí isso, eu achei, você trouxe um ponto interessantíssimo, né? Eu achei até que você estava indo para o teste nuclear, mas você trouxe uma coisa mais interessante ainda, que chega até nisso, que quando a gente volta a falar de Trump, o que ele está fazendo no mundo, né? Ele indo lá, explodindo o barco da Venezuela e fazendo essas coisas todas, no meio disso tudo, ele está ameaçando retomar os testes explosivos de armas nucleares. Eu até estava puxando algumas coisas aqui, li um artigo do New York Times, vou deixar o link também, interessante, mas os Estados Unidos não fazem testes explosivos de armas nucleares desde 92, e isso reacende toda a discussão de segurança nacional, né? Lembrando que ele não tem mais um secretário de defesa, ele tem um secretário de guerra, né? Então toda a movimentação que está acontecendo. E quando a gente fala em arma nuclear, esse artigo traz algumas coisas interessantes, né? Ele fala que os Estados Unidos hoje têm aproximadamente 3.700 ogivas nucleares, das quais 1.700 estariam prontas para uso imediato. Essas ogivas poderiam ser lançadas de aviões, mísseis, submarinos, e que a Rússia tem mais armas nucleares. O Trump afirma o contrário, mas segundo o artigo do New York Times isso está incorreto, e que os Estados Unidos estão no programa massivo de modernização dessas ogivas e do sistema, que é um custo, que é um projeto que teria um custo estimado em 1,7 trilhões de dólares em 30 anos. E daí tem algumas perguntas, né, interessantes, que, primeiro, sem explodir bombas, os Estados Unidos conseguem garantir que as bombas funcionam? Sim, conseguem. Eles usam um programa chamado Stockpile e Stewardship, que mantém válidas essas bombas sem explosão real.
tem uma super infraestrutura, super computadores gigantes, o laser mais poderoso do mundo, enormes sistemas de raio-x, 65.500 funcionários em 8 instalações diferentes, né? Só em Los Alamos tem quase 18 mil pessoas, e esse número cresceu 50% desde 2018, e que nenhum outro país tem tanta capacidade para simulação e teste não explosivo. Que o último teste que eles fizeram foi em 92, né, no deserto de Nevada, e ele foi pequeno, foi 1/3 do tamanho da bomba de Hiroshima, e depois disso os Estados Unidos parou voluntariamente a fazer teste nuclear. E do ponto de vista do Tratado Global, em 96 apareceu o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. Ele nunca entrou oficialmente em rigor, mas ele acabou criando uma norma global de que ninguém mais testa. Desde então, Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, ninguém mais fez teste, né, de explosivo dessas armas. E isso reacende, né? Por um lado, eu acho que existe essa discussão de que o Trump faz essas ameaças e através disso, né, ele sempre tem isso, né? Sempre coloca o bode na sala, faz a ameaça para depois ver o que acontece. Existe uma discussão se o arsenal pode evoluir sem esses testes, e a conclusão desse artigo da New York Times é que sim, as ogivas estão sendo modernizadas sem testes explosivos, e que esse novo projeto, esse W93, da primeira ogiva nova desde a Guerra Fria, né, é um termonuclear, uma bomba de fissão acionada por uma bomba de hidrogênio, não, que aciona uma bomba de hidrogênio e pode gerar uma explosão até 1000 vezes maior que Hiroshima. E eu acho que, no fundo, assim, né, a própria conclusão do artigo é: por que alguns querem testar de novo? Porque é uma sinalização política e intimidação. É para mostrar força para rivais como a Rússia e a China. E durante a Guerra Fria, esses testes eram usados como uma psicologia militar. Sentiu esse terremoto? Imagina se não fosse só um teste, né? Mas é uma forma também de restaurar o medo que isso existe. Quem aqui é jovem há mais tempo e viveu a Guerra Fria sabe que existia esse medo. Eu lembro de eu criança, uma vez que eu assisti, sei lá, um Globo Repórter, alguma coisa de arma nuclear, e eu fui dormir assim, meu Deus do céu, e se começar uma terceira guerra mundial, e se tal, e se explodir bomba, né? Não sei se você tem essas lembranças dela também, mas os mais jovens provavelmente nem têm referência a isso, né? Mas a gente tem. E isso, de novo, vira um estopim aí. Acho que é bem parte da estratégia do Trump isso, né? Tipo, de flood the zone ainda, né? Também tem um pouco disso, mas criar esse medo e mostrar poder. Acho que continua essa tentativa de mostrar que eles estão no jogo, né? Que eles são assustadores, que eles metem medo mesmo, que eles podem fazer o que eles quiserem. Eu acho que eles também acham que no governo do Obama, principalmente no governo do Biden, foi muito bonzinho, né? Eles foram muito pacifistas, então não se falava nesse tipo de tema. E ele acredita nessa estratégia do medo como um potente seguro, né? No fundo é um seguro. A arma nuclear é isso, né? Então acho que faz sentido nesse momento atual, ainda mais agora que a Europa está falando muito nisso, né? A Europa ali, principalmente os países que fazem fronteira com a Rússia, estão todos com muito medo. A gente tem falado disso bastante aqui no Duplo Clique. Existe um medo palpável, né, um medo real de uma escalada da guerra ali na Europa já há bastante tempo, e o Trump não quer ficar para trás, né? Acho que faz parte aí dessa... E aí tem essas empresas americanas também que a gente já falou, né, tipo a Anduril, daquele Palmer Luckey, que é um garoto que criou o óculos da Meta, o óculos que depois foi comprado pela Meta. Eu já tive a oportunidade de vê-lo falar umas 2 ou 3 vezes, ele sempre está nesses festivais. Um garoto mesmo, ele deve ter 25, 26 anos, e ele criou, depois que ele vendeu a empresa de óculos para a Meta, ele criou a Anduril, que é uma empresa de defesa bélica, e ele é super republicano, super conservador, e acredita que o que vai garantir a supremacia, a soberania americana é ter um aparato militar que traga essa sensação de medo para todos os seus concorrentes, digamos assim, né, para os seus outros países que tentam crescer mais que os Estados Unidos, né? Então acho que essa é uma técnica usada
desde sempre pelos americanos. E daí a gente chega num ponto que conecta esses assuntos, né? A necessidade do medo. O medo de ser punido, o medo de... E acho que tem uma coisa, né, que eu ouvi também essa semana em relação ao Rio, que assim, bandido precisa ter medo, né? E E a gente vive num mundo, pelo menos quando a gente fala de Brasil, a questão da impunidade, né? Como ela realmente talvez esteja na raiz de sim, tudo isso, sim. né? E esse lance também de que assim, né, os países precisam ter medo de invadir os outros países. As coisas, né, assim, se não existir essa Respeito, noção... né? Respeito. Mas é que o respeito tem uma teoria, né? Eu que sou Rô, que é advogado, meu marido, não tá aqui, não preparei isso pra pauta pra vocês, né? Mas tem algumas teorias em direito, tudo falando que o homem só é bom porque ele sabe que ele vai ser punido, né? Que é aquela coisa, como reage, né, o homem comum quando ele sabe que ele de alguma forma está sendo vigiado ou não, tudo bem, no mundo ideal todo mundo deveria ser ético, deveria ser cuidadoso e deveria fazer as mesmas coisas independente disso tudo, mas que tem um lado que isto é um driver da sociedade, né? E falando em medo, Dea, você teria medo de ter um robô na sua casa ou você adoraria pra gente trazer isso para um tema, pra gente finalizar com essa pauta que é a pauta mais legal da semana, né? Porque essa do Rio de Janeiro, Jesus amado, gostaríamos de não ter uma pauta de falar de uma cidade tão maravilhosa e tantas outras cidades e dessa situação de violência, mas essa semana foi apresentado o Neo, ou o Neo, ou como você tá chamando ele? O Neo. Que a gente é muito americanizado, é Primeiro, isso aí. assim, parabéns pela sua transição. Ficou linda esse link, assim, que você Você fez. gostou? Pensei agora, amiga, né? Tem umas coisas que vão Tá aparecendo assim na ficando boa de cabeça. podcast você, hein? Tá ficando boa de podcast você. Isso o chat GPT não faz, né? A gente vira e mexe, pede, chat GPT, faz aí pra gente a pauta, gente, horror. Manus, faz a pauta, Claude, faz a pauta. Um horror, né, Dea? Ainda tá nas mentes, mas vamos lá. Que bom, ainda bem. Mas é isso, acho que essa semana teve muitas... Todo mundo que está ouvindo a gente deve ter sido impactado de alguma forma, porque nas redes sociais são imagens muito bizarras e chamativas, né? Essa coisa do robô dobrando uma roupa, colocando louça dentro de uma máquina de lavar louça, ou seja, tudo que a gente nunca achou que fosse, ou achou que isso ia acontecer talvez daqui a 20, 30 anos, já está acontecendo, né? A empresa que fabrica o Neo é uma finlandesa chamada OneX Technologies e anunciou essa semana que por módicos $20 mil você pode ter um Neo na sua casa. Eles vão começar a entregar em 2026 e também vão oferecer, ao que tudo indica, um plano de aluguel. Então, por mais ou menos $500 por mês, você também pode ter um Neo. E isso desperta, né, uma série de questões, porque é engraçado que a gente teve essa conversa com a minha filha semana passada no carro. A gente estava falando sobre isso de quando que isso vai chegar, se é para uma parcela muito pequena da população, porque ia custar muito caro e tudo mais. E a gente vem falando isso há muito tempo, né? Nos festivais que eu fui nos últimos 2 anos, todo festival leva um elenco de robôs para o palco. Então eu vi vários robôs em vários festivais, sempre com esse recado, tipo, gente, tá andando mais rápido do que vocês imaginam. Né? A própria Tesla, o Elon Musk já falou que acha que daqui a 20 anos o maior business do conglomerado dele vai ser o de robôs, né? O Optimus. E cada vez mais eles vão ficando com um jeitão mais humano. A gente sabe que existem já robôs em fábricas há muito tempo. Até o Roomba, né, aquele aspirador de pó redondo, também é considerado uma espécie de robô. Mas aqui a gente está falando de robôs humanoides. São robôs que têm, né, cabeça, 2 braços, 2 pernas, que são criados dessa forma porque o mundo foi feito para Quem estiver vendo no YouTube, eu estou mostrando aqui as cenas do Neo. Primeira vez que a gente põe cenas assim, né? Para quem estiver vendo no YouTube, eu até coloquei aqui, né? Primeira vez que a gente mostra algumas cenas, mas como que é o tal do Neo. E o que é importante também colocar para as pessoas, que acho que muita gente não se aprofundou, não deu um duplo clique na notícia, é que
esse robô ainda tem uma operação humana por trás, ou seja, o próprio CEO da empresa admitiu, né, numa conversa que ele teve com a Joanna Stern, que é a pessoa que cuida de novas tecnologias no Wall Street Journal, que eu considero assim super, super craque, que eventualmente vai ter um humano por trás do robô, ou seja, comandando o robô à distância, não por trás ali vestido de robô, tá, gente? Mas assim, alguém operando, manobrando esse robô à distância para garantir que ele vai entregar as tarefas esperadas, porque ele ainda está, obviamente, em treinamento, ainda é uma coisa que está começando, então existe uma força de trabalho humana ainda que consegue enxergar o que o robô está fazendo, ou seja, entrar na sua casa, né, e olhar o que está acontecendo para poder orientar o robô em alguma tarefa. Então, isso ainda acontece, isso é bem transparente, isso é bem explícito, e ele mesmo responde, né, o CEO, ele fala, de fato, não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai aceitar ou vai lidar bem com o fato de que existe alguém picking, né, alguém espionando a sua rotina por trás da máscara, né, de um robô. Mas sem isso não tem como a gente ainda liberar, né? Existe uma questão de segurança também. E aí, gente, os memes, não sei se vocês foram impactados, mas eu amei os memes, eu vi vários muito bons. Assim, tinha um que mostrava assim, o robô segurando um travesseiro, olhando para você e dizendo assim: seu cartão não passou. Tipo assim, o cara que assina. Ameaçando te matar, né? Sufocado. Travesseiro, assim, tipo, your card has been declined, né? Tipo assim, ops. Ou seja, é algo que ainda vai exigir uma adaptação cultural do Ocidente, né? Porque poucas pessoas hoje diriam sim para uma resposta, uma pergunta como a que você me fez aqui no começo desse bloco, né? Tipo, se eu teria em casa. Não sei. Mas aí, algumas coisas, algumas que a gente até já comentou aqui, né? Mas que eu acho que são super interessantes, coisas que me fizeram parar para pensar e falar, uau. Primeiro por que um robô humanoide, né? O mundo foi feito para humanos. Ele foi designed for humans. A altura que estão as coisas, né? Assim, onde fica a máquina de lavar louça, onde ficam as coisas, o que está na altura da cintura para você fazer com os braços, o que está acima que você não pega sempre, o que não sei o quê. Então, o mundo foi feito para o ser humano. E mais importante, a gente quer que o mundo continue sendo feito para o ser humano, né? Tudo tem que continuar sendo como human first. A gente não pode começar a fazer um mundo que a máquina fala com a máquina e não tem um humano no meio e ele não tem como interagir nesse negócio todo. Então, o robô tem que ser humanoide porque ele precisa conseguir interagir no mundo que já existe, né? Desde a altura da maçaneta para abrir a porta até todos os detalhes, e porque a gente quer que o mundo continue sendo feito desse jeito. Então, acho que isso é uma coisa super interessante. E o outro ponto, que eu acho que é muito interessante, que foi um ponto que você me falou uma vez, Dea, e fez assim, ó, na minha cabeça, né? Foi que eu sempre pensava assim, gente, $20 mil num robô? Hello! Né? Porque eu pensava no robô como um aspirador de pó, como... E você virou e falou assim, mas quanto você gasta num carro? Quantas horas por dia você usa do carro? Quanto que o carro agrega valor na sua vida? E, obviamente, o Neo é o primeiro robô que está sendo... né, feito. A chance dele dar certo e tá aqui daqui a anos e tudo, honestamente, Dea, é baixíssima. Provavelmente daqui a pouco alguma empresa vai comprar, uma outra vai descopitar. A gente sabe que o Elon Musk, né, tá cada vez mais tentando virar a Tesla para isso, porque a briga de carros, ele, honestamente, já perdeu para a China, na minha opinião. A gente perdeu os robôs também. Eu acho que todos vão perder para a China. Talvez. A China já tem robôs muito mais avançados. Talvez sim. Ai, a gente vai ver isso na China, amiga. Vamos ver na China. Pensa que o Neo alugado, um aluguel, uma assinatura do Neo, vai custar $500. Faz a conta. Não, uma assinatura por $500. E faz pensa que no Brasil a gente tem a opção. Funcionário. Exato. Quanto é que o salário de um funcionário no Brasil? Um funcionário doméstico. Agora pega um funcionário nos Estados Unidos. Entendeu? Agora pensa você ter, né? Obviamente, um ser humano tem todo o lado maravilhoso e não maravilhoso, né? Da interação. Mas queremos continuar tendo emprego para os humanos e queremos tudo isso e queremos continuar tendo interações humanas. Mas eu que tenho 2 cachorros que soltam pelo,
que fazem as necessidades deles, que eu preciso limpar, que precisa fazer, e precisa fazer isso de noite, precisa fazer isso sábado, precisa fazer isso domingo. Você sai de casa, precisa voltar para casa, porque tem que cuidar, porque não sei o quê. Já pensou? Ter um robô que estivesse cuidando disso tudo o tempo inteiro? Tem um valor enorme. Ainda não está pronta a tecnologia, né? Assim, eu não compraria essa tecnologia hoje, porque eu tenho certeza que ela vai ser disruptada do dia para a noite, porque é carésimo, nem tem para vender aqui, por todos os temas de segurança que você falou, mas está avançando, né? E o futuro está cada vez mais próximo e se desenhando, e a gente vai ter esse futuro do Jetsons, de ter um robozinho, né? Quem era? A Rose? Como é que ela chamava? Rosie, a Rosie. A Rosie, que vai isso, gente. cuidar dos nossos filhos, entendeu? $500 por mês dá R$3.000. É menos do que muita gente paga para os seus funcionários domésticos. Então, é por aí que a coisa vai pegar. Porque eu sempre falo isso, a gente vive numa sociedade capitalista. E sempre que a gente puder fazer mais com menos, a gente vai fazer. Então, assim, à medida que a sociedade for fazendo as pazes com a realidade e adotando... Pensa na quantidade de coisas novas que a gente adotou nos últimos 15 anos e que possivelmente no início soaram muito estranhas ou muito pouco prováveis e a gente acabou fazendo. Vou te dar um exemplo. Eu precisei recentemente de uma ajuda do Manus para buscar uns recibos de compras que eu tinha que prestar contas para a contabilidade da Oxygen no meu e-mail, que era um trabalho assim, que eu ia levar, sei lá, horas e horas para fazer. E aí eu quis pedir para o Manus resgatar esses e-mails para mim. Eu tinha uma lista de contas, que eu tinha que fazer um encontro de contas ali. E aí eu tenho que dar a minha senha de e-mail pro Manus. Nossa, isso que eu ia falar. Eu queria muito fazer esse tipo de coisa. Obviamente no meu pessoal, né? Do trabalho eu jamais faria, nem pode, nem tudo. Tem 1000 camadas de segurança e tudo, né? Mas meu pessoal, adoraria fazer um negócio desse. Mas daí eu fico, ai meu Deus, mas eu vou dar a senha do meu e-mail para um sistema? Jesus. Outro dia eu tava pensando, eu vou fazer um e-mail separado, só para jogar as newsletters que eu gosto, e daí eu vou dar acesso só a essa caixa de e-mail, só para ver os conteúdos de newsletter. Eu já tô começando a pensar como eu vou começar a compartimentalizar a minha vida para começar a dar acessos restritos a algumas coisas. E aí, o que você fez? É o que a Meredith Whittaker falou e fala, né, quando ela vem nesses festivais todos, né, assim, os agentes que vão poder nos ajudar a resolver milhões de tarefas, o agente, digamos assim, é um passo antes do robô, né? O agente é um robô, só que ele não é no mundo físico. Não é no mundo físico, né? No mundo, exato, é no mas é mais ou menos ainda. isso. O agente é uma ferramenta que vai resolver, vai fazer compra, vai fazer Pix, vai organizar, vai mandar convite para as agendas de todo mundo para uma reunião. É um negócio que, assim, vai resolver muitas questões. Ele é um assistente mesmo, virtual. Só que você vai precisar dar a sua senha para que ele possa executar todas essas tarefas, né? Que a gente já falou isso aqui no podcast. É como você ter uma secretária que tem seu acesso aos e-mails. Perfeito. Ela tem acesso ao sua senha do banco, né? Tem muita gente que tem assistentes pessoais físicas, né? Que fazem pagamentos e que fazem tudo isso sem que você precise fazer. Então, no fundo, quando uma coisa parece muito disruptiva, a gente tem que dar um passo atrás e pensar, tá, mas eu já dou a minha senha para uma pessoa, só que é uma pessoa. E essa pessoa também pode fazer algo errado. A gente conhece milhões de casos de pessoas. Ninguém. Mas tem muita gente que dá a senha do banco, tem uma secretária, tem uma pessoa que ajuda. E assim, essas barreiras, esses obstáculos, se a gente parar para pensar historicamente, são coisas que a gente, depois de um certo tempo, se habitua. E a conveniência, a facilidade, a praticidade acabam se sobrepondo ao nosso medo de, enfim, qualquer tipo de... Mas você também vai escolher do players, né, assim. O Google ou a Microsoft, provavelmente você tem uma conta de e-mail que é de algum deles e ele já tem acesso a tudo que você tem no seu e-mail. Então talvez seja mesmo ali o agente. Perfeito, aí tem coisas que é um pouco de trust, né? Assim. E a gente, quando toma né,
entra em contato com algo muito novo pela primeira vez, a gente tende a dizer, nossa, eu jamais faria. Só que se você olhar para trás, várias coisas que você também achou que você nunca faria, você acabou fazendo. E você vai, e à medida que o seu entorno vai normalizando certas coisas, quando a gente menos imagina, a gente está fazendo, né? Então, eu acho que isso é só um lembrete para a gente também não se colocar, né, às vezes, nessa posição radical de não, jamais teria. Provavelmente Nossa, teremos. eu pretendo ainda ter na minha vida. Teremos na nossa existência, certamente. Bom, eu e você, do jeito que a gente adora, né? Ser um early adopter e faz essas coisas, tudo quer testar, entendeu? Acho que a gente ainda vai ter. Né? Nem todos na nossa geração, mas acho que a gente vai. Vamos ver. Pessoal, isso, chega, né? Chega que vocês não devem mais aguentar. O Miguel tá aqui, gente, pelo amor de Deus, 1h10, socorro. Entendeu? Gente, super obrigada por mais uma semana com a gente, né, Dea? Hoje teve muito de Brasil, de alguns dos temas mais profundos que os brasileiros vivem, mas acho que é uma conversa que a gente precisa ter e que vai acontecer muito até as próximas eleições e que eu acho que precisa realmente ser falado, né, Dea? A gente parte de que o que acontece, né, no Rio, nessas comunidades e tudo isso, não faz parte das notícias, é muito renegado. E acho que é algo que precisa voltar para a pauta. E é isso aí. Até a semana que vem. Tchau, obrigada, gente. Beijos.